Bom, você acompanhou durante a semana aqui no Brasil Gente Rio a história de um rio que pega fogo lá em Duque de Caxias. Como falamos sobre isso aqui, né? O retrato cada vez mais claro da palavra poluição. Por conta disso, animais morreram, moradores tiveram prejuízos, alguns ficaram doentes, crianças, idosos, com essa contaminação no Rio Calombé. Ontem foi realizada uma fiscalização nesse local e hoje a nossa equipe voltou ao local para saber como estão as coisas por lá. Coloca na tela, vai. Um rio que pega fogo. É tão absurdo que parece mentira, mas acontece. Chamas, destruição e um risco constante para a saúde vindos do rio Calombé, em Duque de Caxias. A gente já enviou abaixo assinado, a gente já conseguiu até mais de 1.500 assinaturas, leva na prefeitura para ver se toma uma providência com relação a essas empresas jogando esse óleo aqui e nada, só vai piorando cada dia mais. A equipe do Brasil Urgente acompanhou esse assunto desde domingo, quando o rio pegou fogo por causa do óleo, dos produtos químicos despejados ilegalmente pelas fábricas no entorno. 30 pessoas ficaram intoxicadas. Ao longo desse aqui, é óleo puro que você vê. Ontem pegou fogo de novo. Os corpos de bombeiros foram lá, quase houve vítimas. Chega à noite, é o que você vê o vazamento brabo, que quando a maré sobe, o óleo vem todinho. Ontem, durante uma operação, a Secretaria do Ambiente flagrou uma empresa despejando óleo no rio. 2 sócios de uma mesma firma foram presos. Eles são acusados de integrar a máfia dos combustíveis, que mistura água e solventes ao álcool e à gasolina. A empresa foi punida com 3 multas e com um embargo cautelar. Isso significa que ela vai ficar fechada por 30 dias até que as irregularidades sejam resolvidas. Crime ambiental pode resultar em multas que chegam a 50 milhões de reais e os responsáveis ficam sujeitos a 20 anos de prisão. Mas o problema do Calombé vai além de apenas uma empresa. Os moradores esperam agora que o assunto não seja esquecido e que as autoridades tomem medidas para evitar que o pior aconteça de novo. Sou morador da casa que foi mais atingida pelo fogo. Estou com a minha casa em ruínas praticamente, não tenho expectativa de reaproveitar quase nada dela, estou desabrigado, morando com parente e até agora não apareceu ninguém do poder público para dar uma ajuda para a gente, para dar até mesmo uma orientação que devemos fazer numa hora dessa. Obrigado ao Carlos Varela, excelente profissional na condução dessa matéria. Eu volto agora a falar ao vivo com o Jackson Silva. Essa fiscalização, né, Jackson, tem que continuar de maneira muito rigorosa, né? Inclusive, eu tenho informação que você está ao lado novamente do secretário do Ambiente, o Carlos Mink, que muito me honra novamente tê-lo aqui no programa. Fala, meu amigo. É verdade, Fábio. Boa tarde mais uma vez a você e a todos que nos assistem. Acabei de falar com o secretário. Vocês devem lembrar bem aquele rapaz, um dos responsáveis pela empresa, que quase agrediu o nosso colega Tio Oliveira. Lembra disso, Fábio Barreto? O Tio chegou até ele chegou a empurrar o Tio Oliveira. Lembro. Pois é, o secretário acabou de informar que ele foi preso e pode cumprir até 20 anos de prisão. Ao meu lado o secretário, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Secretário, essa operação é uma forma de reprimir essa ação criminosa, né? Não, olha, eu já vi muito crime ambiental. Fiquei 2 anos de ministro, fui na Amazônia, pegamos fazendeiros que estavam com gado na terra de índio, mas como esse eu não tinha visto ainda. Jogavam criminosamente o óleo, produtos químicos, solventes. Nós fomos acompanhando o riozinho que saía de trás da empresa e dava no Calombé, no lugar que aquilo tudo pegou fogo. Quer dizer, tem um crime ambiental e um crime contra a vida. Quando a gente chegou lá, não deixaram entrar. Chegaram para o coronel Padrone, da SICA, e disseram: o senhor tem um papel, o senhor é químico? Aí o coronel Padrone botou a mão na pistola e falou: olha, você vai na delegacia explicar isso. As pessoas estão morrendo, você está querendo dizer que está certo? Então a gente vai continuar a fiscalização e a gente vai dar uma dura muito grande, porque é embargo, que a empresa está fechada, embargo cautelar, não é embargo administrativo, é para prevenir a vida das pessoas. É multa pesada, é prisão e uma quarta coisa, a obrigação de restaurar o rio danificado, o bem ambiental agredido. Pelos meus cálculos, só isso pode ser 25 milhões para dragar e recuperar o rio Calombé. E já dissemos para as pessoas,
botar médico em cima, ver a saúde. Se for provado que as doenças têm que ver com isso, eles vão ter que indenizar essas pessoas. Secretário, embora seja um assunto muito sério, mas a empresa tem um nome um tanto quanto contraditório, é isso, né? É exatamente, olha, veja lá, das duas empresas embargadas, uma chamada Léo Usado, que tem que ver com óleo usado, e a outra é Nero 20. Vamos lembrar que o imperador de Roma, Nero, meteu fogo em Roma, e esses safados, criminosos ambientais, meteram fogo no Rio Calombé deliberadamente, porque a gente viu o bypass, tentaram encobrir, mas os técnicos do INEA descobriram tudo. A gente levou a perícia, o Carlos Éboli, os nossos técnicos, para produzir provas para o juiz dar uma cana dura nessa turma. Fábio Barreto. Então, secretário, é um prazer falar com o senhor novamente. Evidentemente, eu até falei sobre isso aqui ontem no programa, né? Pois é, Nero 20, Nero foi quem colocou fogo em Roma. Fiquei até estarrecido quando eu soube o nome dessa empresa. Agora, evidentemente que a lei, ela nos dá realmente inúmeras punições, né? Mas eu ainda acho, Mink, olha, com toda honestidade, que a lei tem que punir severamente, acima de tudo, independentemente de multa, que também tem que ser pesada, eu não discordo disso, está perfeito, mas a lei tem que penalizar severamente a pessoa física e não a pessoa jurídica. Não, sim. Você me entende? Esse cara tem que ser preso, o responsável. A lei prevê as duas coisas. A lei prevê as duas coisas. A lei de crimes ambientais prevê a punição à pessoa jurídica e também à pessoa física, porque ele era o responsável, ele vai ser incriminado diretamente, ele tentou encobrir o crime que cometiam, tentou impedir que os nossos fiscais da SICA, do INEA, entrassem lá. Então há as duas coisas. Essa prisão é dele mesmo, ele aliás está engaiolado, porque esse tipo de crime ambiental é inafiançável. E eu quero inclusive parabenizar a equipe da Band, que alertou todo mundo. Continuem assim, porque isso mostra que as autoridades têm que atuar a cada denúncia fundamentada e criar um caso exemplar, para que ninguém mais pense que a impunidade ambiental vai graçar impunemente no nosso país. Agora, secretário, lamentavelmente, evidentemente, nós fizemos aqui essa denúncia, o Brasil Urgente Rio fez essa denúncia, a Band fez essa denúncia, mas lamentavelmente, pelo quadro estabelecido, a gente percebe que isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Aí eu vou pegar um pouquinho no seu pé. Não faltou um pouquinho mais, talvez, de atenção, de um processo de visualização, para evitar com que essa situação chegasse a esse ponto, secretário? Olha, deixa eu te dizer, essa área é uma área dominada pela máfia do óleo. São mais de 50 empresas. Elas pegam material oleoso de navios, de tanques, de compartimentos dentro das usinas de petróleo que estão lá em volta. Nós já fizemos várias fiscalizações nessa área específica. Há 5 meses atrás, fechamos 2 galpões que estavam falsificando gasolina, combustível. Eles tinham lacres de várias bandeiras, né? Shell, Ipiranga, várias bandeiras, e malhavam a gasolina e levavam e vendiam para os postos. Lá é um território que a gente descobriu, inclusive, que tem milícia, que tem bandidagem pesada. E olha, isso é perto da Washington Luiz, perto da Reduc. Então, a minha ordem, essa fiscalização vai continuar. Tem mais 10 empresas que talvez estejam fazendo o mesmo, e todas elas vão ter um tratamento exemplar, que não basta fechar a empresa e prender. Você tem que mostrar que o crime ambiental não compensa. Não podem brincar com a Baía de Guanabara e com a vida das pessoas. E para a gente finalizar aqui muito rapidamente, já agradecendo a sua presença mais uma vez aqui no programa, Mink, é aquilo que a gente falou, né? Tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio. É isso. Aliás, você cunhou essa expressão antes de eu ir lá fazer a fiscalização, na outra participação que eu tive aqui no teu programa. E quando eu fui lá, eu vi o quanto essas suas palavras correspondiam à verdade. Tentativa de homicídio, poluição deliberada, falsificação de procedimentos, atuação em desacordo com a licença ambiental. Então tem que ser exemplar para que ninguém mais ouse achar
que a fiscalização não vai cair em cima, botar essa turma no chilindró e obrigar eles a repararem todo o mal que fizeram para as pessoas e para o meio ambiente. Parabéns, secretário do Ambiente Carlos Mink, parabéns pelo seu procedimento. É isso que a gente espera das autoridades, é exatamente isso, é essa postura. Parabéns, um grande abraço, bom feriado, bom final de semana. Um abraço ecológico e libertário para você. Tá bom. Um abraço. Tá legal. Obrigado, Jackson Silva.